boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. Gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, quais são os seus direitos? Como não existe uma legislação que reconheça esses direitos e criminalize atos homofóbicos de que são vítimas, estão à margem do sistema jurídico e tornam-se reféns do preconceito, sofrendo todo tipo de violência. Pois o Estatuto da Diversidade Sexual pretende estabelecer princípios, garantir direitos e impor a adoção de políticas públicas. Nós estamos recebendo a advogada especialista em direito homoafetivo, integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, o C10 ou o Conselhão, e também a presidente da comissão da OAB, que participou da elaboração do Estatuto da Diversidade Sexual aqui no Brasil. Doutora Maria Berenice Dias, muito prazer, seja muito bem-vinda. Que bom estar aqui mais uma vez. Antes da gente começar, só deixa eu lembrar dos telespectadores, você é o nosso convidado para participar do programa ao vivo, através do nosso Twitter, que é @cidadaniatve, ou então também através do facebook.com/cidadaniatve. Bom, começando então com o Estatuto da Diversidade, como foi para elaborar, como foi desde a concepção, a elaboração, passaram muitas mãos, né? Muitas ideias, muitas cabeças. Mãos, né? O fato é assim, bem como tu foi referir, a população identificada como LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais, até nós já estamos colocando mais um I nessa sigla, nunca tiveram nenhum dispositivo legal, nenhum artigo de lei, nada, ou seja, não tem direitos. Onde é que se avançou? Se avançou no âmbito do Poder Judiciário. Exato. Foi a Justiça que começou a reconhecer direito. E de uma maneira tão significativa que o Supremo Tribunal Federal, o ano passado, acabou reconhecendo, não, tem direito. As uniões de pessoas do mesmo sexo... Começou com a união, não? Com a união estável? Começou com o reconhecimento da união. Foi aí que começaram os primeiros direitos. O direito também dos travestis e dos transexuais adotarem um nome, a mudança do nome, através de um processo. E aí nós estamos avançando no Rio Grande do Sul nesse sentido do nome social. E, bom, o Judiciário fez a sua parte. Mas não dá para impor para as pessoas que se socorram do Judiciário para ter algum direito. Claro. Então, eu me aposentei em função disso, era desembargadora. Muitas sentenças, né, como desembargadora foram dadas. Mas assim, o número era muito pequeno, então a ideia é assim, temos que aumentar o número de demandas, o número, e para isso nós precisamos capacitar os advogados. Aí é pela dificuldade, desculpe eu estou interrompendo, mas era pela dificuldade, pela morosidade um pouco da lei, ou porque assim, até esse avanço, por que foi tão lento? Bom, porque buscar direitos a quem não tem é complicado. E depois, assim, vai procurar quem? Que advogado? Sim. Quem é advogado que vai abrir a porta, né? Também. E assim, e o advogado se sente desconfortável em atender um homossexual, porque é aquela coisa, né? Parece que quem fala a respeito dos direitos homossexuais reconhece, ou tem um amigo homossexual, pronto, homossexual é marginalidade. Então, assim, há uma dificuldade enorme de acesso à própria justiça. Então, daí a ideia de se criar comissões da diversidade sexual para capacitar os advogados para entrarem com ações, sabe, para essas demandas junto à Ordem dos Advogados. Então, já tem 66 comissões no Brasil inteiro e uma comissão nacional. E essa comissão nacional assumiu o compromisso de elaborar um projeto de lei amplo. Né? Tudo que a Justiça já definiu está dentro. Né? Todas as políticas públicas que já foram adotadas ou devem ser adotadas está dentro. Também a mudança E também foi proposto a mudança da Constituição Federal. Porque a Constituição Federal também nada diz. Ainda fala em união estável entre um homem e uma mulher. Quando fala em discriminação, proibir a discriminação, fala discriminação por sexo, mas não fala por identidade sexual ou por orientação sexual ou identidade de gênero. E também a outra mudança que eu acho significativa é mudar a licença maternidade, licença paternidade, licença maternidade de 4 meses, licença paternidade de 5 dias. Quem é o Estado para dizer que tempo, né, os pais vão decidir quem vai ficar cuidando dos filhos? Sim. Hoje em dia nós estamos em época de paternidade responsável. Então a ideia é trocar para a licença natalidade. A partir do Estatuto ou na Constituição? Na própria Constituição. Então, quem elaborou esse Estatuto, que foi a comissão, fez esses projetos de emenda constitucional que já estão tramitando e também uma legislação infraconstitucional que, como o nosso legislador ele é muito preconceituoso, muito medroso para aprovar qualquer lei que atenda a esse segmento,
A ideia agora, então, é apresentar esse estatuto por iniciativa popular. Esse é um grande desafio. Sim, a exemplo do que foi o Ficha Limpa. Exatamente. Foi daí que surgiu a ideia, né? Então, temos que conseguir quantas... 1% do eleitorado brasileiro. Isso representa, no momento, cerca de 1.400.000 assinaturas. Então, é um grande desafio. Tem que assinar essa petição, que está correndo pelo Brasil afora. Está correndo, a campanha é âmbito nacional, e ela pode ser, as pessoas podem aderir a essa campanha pelo site, a petição pública, isso tem validade, também imprimir o formulário, sair na campanha, ir atrás, colegas, amigos, enfim, porque assim, ó, é um movimento de cidadania. A gente já está mostrando, né, no site, mas eu estou aqui, que eu estou com uma pergunta de uma telespectadora que estava engatada, mas eu estou aqui, se alguém depois puder mostrar aqui o computador, eu não sei se o João, a gente mostra, ó, tem várias maneiras, pode entrar através do Estatuto de Diversidade, a gente botou o outro, então vamos botar aqui, direitohomoafetivo.com.br, o que está aparecendo, ó, e ali diz aqui, assine, aqui está o Estatuto da Diversidade, vai conhecer bem o Estatuto da Diversidade, eu estou pulando aqui, para aí. O importante é as pessoas assim, conhecerem o texto, ó, né? Participe, então, aí entra a petição pública, que vai ali dar só uns dados e pode assinar. Isso é importante. Eu acho assim, ó, quem acabou com a escravatura não foram os negros, não é? É verdade. Quem conseguiu a igualdade entre homens e as mulheres não foram as mulheres, nunca tiveram os parlamentos. Então, assim, ó, é o movimento de todos. E a ideia é essa, ver as pessoas participarem de um momento histórico, porque nós não podemos deixar mais pessoas fora do âmbito da tutela do Estado, ser condenadas à invisibilidade, a não ter direitos, a quando vivem junto uma vida inteira, morre um, não ganha nada, sabe? E todos os atos homofóbicos de que são vítimas também, sabe, saem impunes. E isso não protege só os homossexuais. Olha quantos episódios já tem de pessoas que estavam... Tu estava falando, a gente participou de um bate-papo na Feira do Livro, que foi muito bom, um bate-papo na Feira do Livro sobre essa questão da diversidade. A doutora Maria Berenice estava falando sobre vários casos, né, de heterossexuais que foram vítimas em função da homofobia, por uma confusão, né? Sim, por acharem, então, assim, ó, um pai abraçado no filho, arrancaram um pedaço da orelha dele, porque acharam que eram homossexuais. Os irmãos estavam abraçados, mataram um. Eu contei um episódio meu, eu tinha machucado a perna, estava de braço dado com a minha filha, eu tenho uma filha com 30 e poucos anos, e fomos muito hostilizadas na rua por estarmos nas duas de braço dado, enfim, e aí nós nos demos conta, começamos a rir, e quanto mais assim à vontade nós estávamos as duas, mais as pessoas nos olhavam de uma maneira muito hostil. Confesso que fiquei com medo. Doutora Maria Berenice, assim, mudar comportamento, né, é muito difícil. Né? E nós estamos numa fase que parece que isso, assim, não é só mudar o comportamento, mas é a gente se adequar, porque que bom que muitas leis vieram, algumas sentenças vieram e que beneficiaram essas pessoas na questão do casamento e até na questão, aqui, ó, que tem uma pergunta que eu estava olhando da Vera, que pergunta assim, como fica a situação de casais LGBT que desejam adotar? A lei vai permitir? Com certeza, de uma maneira expressa. Agora, claro, não tem lei. A justiça vem admitindo tanto a habilitação para adoção, né, está sendo aceita, como também quando a criança é filho de um, ou foi adotado por um, começa a conviver junto com o parceiro do outro também adotar essa criança. E também agora está sendo usado de uma maneira muito frequente esses métodos de reprodução assistida. Isso está sendo muito frequente, utilizado pelos homossexuais e até assim, as lésbicas, eles extraem o óvulo de uma, fazem a fecundação em laboratório e este óvulo é implantado na outra. Então, aquela que dá à luz, que nasce a criança, aquela é a mãe gestacional, mas ela não é a mãe biológica. Se fizer o exame do DNA, vai ver que a mãe é a outra. Então, o que está sendo deferido e admitido é que o registro seja feito no nome das duas, né? As duas são mães. Bom, e nós estamos recebendo a advogada especialista em direito homoafetivo, Maria Berenice Dias. Você é o nosso convidado, participe através do Twitter. Eu vou começar esse bloco com o Twitter. Olha só, está chegando mais aqui. Mas o Fernando faz uma pergunta bem interessante, que diz que as grandes emissoras têm programas ou quadros humorísticos com conteúdo homofóbico. Essas emissoras podem ser penalizadas através do Estatuto, se o Estatuto prevê. Exatamente, aonde se constatar
que este uso desses meios de comunicação, sabe, nesses programas humorísticos, eles são sarcásticos e eles, quando isso comprova e tem o conteúdo homofóbico, isso é penalizado como homofobia. Vai prever, porque é muito difícil, né? A gente está tratando, falava de mudança de comportamento, mas grandes veículos de comunicação, e a gente vê muito programa humorístico fazer, né? Mostrar no sentido pejorativo. Exatamente, assim. Esses cargos, e é ambivalente, porque assim, os meios de comunicação são absolutamente parceiros, principalmente na nossa campanha. Todos eles estão incentivando e divulgando, a TVE é o grande exemplo disso. E, em contrapartida, né, alguns programas fazem uso desse tipo de humor. Aliás, como tem a mania de fazer humor com os vulneráveis, com as minorias, a mulher, é o negro, sabe, é o judeu, sabe, sempre procurando atingir essas pessoas. E mostrar porque as mulheres são minorias no poder, né? Ainda que sejam são bem vulneráveis. Tem aqui a Tema pergunta assim, ela faz uma pergunta: enquanto os casais gays receberem, entre aspas, ela colocou, favores da justiça, isso não contribui para aumentar o preconceito? Não, em primeiro lugar, não são favores, são direitos. Olha, se as pessoas têm, por exemplo, acesso ao casamento, não tem o porquê limitar esse direito de realizar um sonho exclusivamente a heterossexuais. Nenhuma parte se exige isso, a não ser a igreja, que tem finalidades procriativas, mas também os homossexuais acabam também tendo essa possibilidade, principalmente hoje em dia. Tem também a adoção, né? Para ver se a gente esvazia um pouco nossos abrigos. Então, não acho que isso vai aumentar. Ao contrário, isso tem um caráter bem pedagógico. A existência de uma legislação, isso é importante, porque isso vai conscientizando as pessoas de que, olha, nós precisamos mudar, precisamos conviver com a diferença. Todos nós gostamos muito de ter os nossos direitos respeitados, mas nós temos que saber respeitar o direito do outro. E nós temos que, na vida, acho que aprender a sofrer um pouco a dor do outro. A gente é muito cioso dos próprios direitos e esquece que, às vezes, a pessoa do lado, sabe, porque tem outra cor, porque tem algum tipo de limitação, algum tipo de restrição, sabe, não teria os mesmos direitos que tem que ter todos os cidadãos. O Felipe ele faz uma questão referente ao quadro da Mariana Bayerle há pouco tempo, que ele falou desse espetáculo de Clarice Lispector, dança. Ele disse que é uma excelente combinação e gostou da dica. E ele pergunta para a doutora Maria Berenice se nas escolas também existem preconceitos e como proceder nesses casos. Existe. A gente sabe que as crianças desde pequena trazem isso de casa, né? A maneira de agredir um colega, de ofender, sempre é referente à orientação sexual, né? É a maneira que se tem de agredir o homem, porque a postura que se espera do homem é a virilidade. A maneira de se atingir mulheres é ao contrário, né? Atribuindo ela algo tem que ser sensível, a doce. Exatamente. Ainda, né? Então, assim, o que precisamos é qualificar e capacitar, e isso está no Estatuto, os professores, para saber lidar com isso, tanto com essas manifestações, quanto quando existem alunos que já revelam desde pequeno, e isso de fato existe, porque não é uma escolha, não é uma opção, as pessoas nascem com isso, né? Revelam essa tendência para não ser alvo do bullying homofóbico que existe nas escolas, e os professores ainda não sabem lidar com isso. Sim, daí outra forma. Mas a gente começou falando, uma das questões que está sendo encaminhada aqui no Rio Grande do Sul é a identidade social. Pois é, acho que esse foi é um muito passo... através do conselho, daí Exatamente. Como a conselheira, né? Como é que foi essa... Pois é, eu participo do conselho exatamente para trazer essas questões da violência doméstica e a questão da população LGBT, que é um meio termo. Ainda não se tem, como deveria ter, e há projetos nesse sentido, isso faz parte do Estatuto, dos travestis e transexuais terem direito a uma identidade, uma carteira de identidade, a um nome correspondente àquilo que ela é, e não aquilo do sexo biológico em que ela nasceu. As pessoas nascem e são registradas pelo sexo aparente, só que com o passar dos anos, sabe, tem uma consciência que pertence a outro sexo e faz todo um processo de mudança, né? Tanto travestis quanto transexuais. Não permitir que se use a sua identidade gera situações das mais discriminatórias. Então, no Rio Grande do Sul, ele é pioneiro no Brasil ao deferir e autorizar, e a própria Secretaria de Segurança está expedindo carteiras de uso social. É uma identidade social. É uma identidade que aparece a foto com a sua identidade e o nome
que a pessoa usa socialmente, que não é um nome do seu no caso registro. De uma travesti, o nome que ela utiliza. Exatamente. Até num debate, nessa debate que a gente teve na Feira do Livro, era a Marcele Malta. Marcele Malta. E ela mostrou, só que a dela é diferente um pouquinho, né? Não, a dela, ela conseguiu na justiça, né, o direito de trocar. Então, ela tem a sua carteira de identidade, é a sua carteira de identidade normal, né? Ela é com a nova identidade. Que travestis e transexuais conseguem sempre através de uma ação judicial. Então, a concessão da carteira social, essa é dada pelo governo do Estado. Qual é a diferença da carteira social e da carteira de identidade? É que a carteira social não é uma carteira de identidade, né? Ela não tem a mesma validade. Ela tem validade obrigatória no âmbito do poder executivo no Estado do Rio Grande do Sul. Não é que ela não valha fora, ela não é obrigatoriamente ser aceita, mas ela tem o mesmo número. Então, mas tem a numeração de documentos? Exatamente. Então, pela numeração dentro do sistema, eu acho que é algo muito significativo. Qualquer órgão público pode ter acesso a esse número e ver que aquela pessoa ela tem uma outra identidade, mas todo mundo é obrigado a chamá-la nas escolas e tal, pelo seu nome social. Certo. O que a senhora trouxe o exemplo da Argentina? Como é que é? O que difere, nos difere de lá? Esse é o passo que nós queremos dar, e o Estatuto é nesse sentido, de que não precisa entrar na ação da justiça para trocar. Tá? É simplesmente ir perante o cartório do registro civil e dizer assim, olha, eu fui registrada com este nome, mas eu não sou mais essa pessoa, eu tenho outra pessoa, eu tenho outra identidade, basta olhar para mim e ver que eu tenho, independentemente de fazer cirurgia ou não fazer cirurgia, porque é todo um processo de transformação, né, com tratamento de hormônios, enfim, se adquire uma identidade, olha, eu quero ser chamada, eu quero trocar o meu nome, quero trocar a minha identidade, em vez de chamar João, eu quero me chamar Maria, em vez de contar-lhe que eu sou do sexo masculino, eu sou do sexo feminino, e conseguir isso sem precisar de uma ação judicial. A senhora acha importante, eu vou mudar um pouquinho a pergunta, que a Amanda perguntou assim, se é possível incluir nos currículos escolares temas como homofobia, ensinar desde cedo respeito ao próximo, mas será que teria essa necessidade de incluir no currículo ou ele pode ter como uma questão extracurricular? Com certeza seria muito significativo que entrasse no currículo. Opa, então a Amanda tá certa. Com certeza, porque assim, nós temos que educar as crianças, desde criança, a não discriminar. Sabe? E depois, assim, eu gostaria de saber o porquê que atrapalha tanto uma pessoa a orientação sexual do outro. Uhum. É diferente da minha, mas também por que eu tenho que respeitar? Aquilo não me ofende em nada, não me atinge em nada. Então, eu não sei como é que as pessoas odeiam tanto. Aí tem tanta dificuldade de, por exemplo, às vezes fazer parte de uma campanha como essa. Nós só estamos angariando assinaturas, estou dizendo assim, essa campanha não é de homossexuais, para homossexuais, todas as pessoas, todos os cidadãos precisam, abraçar esse movimento que está sendo feito em âmbito nacional, e ninguém vai virar gay só porque assina a petição, buscando a apresentação dessa legislação. Mas eu queria saber por que isso incomoda as pessoas, sabe? Por que reagir tanto? Por que odiar tanto? Por que desprezar tanto? E por que tanto preconceito? Exatamente assim. E por que a identidade sexual da pessoa vira ponto de referência? Então, a pessoa assim, ela não é uma professora, ou ele não é um médico, ou um bancário. Não, simplesmente ele é um gay, ou ela é uma lésbica. E isso de uma maneira absolutamente pejorativa. Então, isso vira ponto de referência. Isso aí está errado, né? As pessoas têm toda a sua vida. A orientação sexual não tem... não tem muito a ver. Agora, precisava ser respeitado. E acho que enquanto nós não tivermos uma legislação, não vamos conseguir ainda mudar por isso toda essa movimentação. Está no ar o site, então, se quiser acessar para assinar a petição, pode assinar através do site, Estatuto Diversidade Sexual, ou então Direito Homoafetivo, por esses dois meios. Ou Direito homoafetivo.com.br ou Estatuto da Diversidade Sexual, ali assina através da internet. E pode também, tem listas que estão... Todo mundo estão passando, estão os marcadores de texto que tem todos os pontos principais, né, referidos, e abrir, vamos discutir bastante o material de campanha está dentro do próprio site, dá para imprimir os formulários e passar, e colhendo assinaturas, eu acho que isso é importante. Doutora Maria Berenice Dias, muito obrigada pela presença hoje aqui, até uma próxima, com certeza. Cidadania fica por aqui, agradecemos a sua companhia, desejamos um bom fim de semana, curta a nossa página no Facebook e até segunda-feira.